Querido aluno, professor, superintendente, professora da Escola Bíblica Dominical, é um prazer estar aqui e te receber nesta sala de aula. Seja muito bem-vindo nesse momento de aprendizado dessa lição, que é a lição de número 3 da revista Betel, que estamos estudando nesse trimestre, primeiro trimestre de 2024, sobre a família. E a terceira lição é a Bíblia Sagrada como manual da família. Se você entrou aí e não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever, dá o seu like, dá o seu dislike, se você não gostar, concorda, discorda, acrescenta. Afinal de contas, isso aqui é uma sala de aula. Muito bem-vindo, seja você nesta sala. Aqui não é uma aula, já estou olhando a hora aqui, é um resumo para que você possa de repente agregar algum conteúdo desse resumão na sua aula, naquilo que o Espírito Santo te entregou para ensinar. Eu peço ao Senhor que Ele abra a nossa mente, o nosso entendimento e nos ilumine para que possamos compreender a sua santa palavra de Deus. Eu sou o Agnaldo, nós somos daqui de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A família como manual, a Bíblia como manual da família. Vamos para a nossa aula. O textuário diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. A Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Essa é a verdade aplicada ou a verdade prática. A Bíblia é a maior referência de fé e conduta do povo de Deus. Vamos atentar para a Bíblia, povo santo do Senhor. Quais são os objetivos dessa lição? Mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família, destacar que a Bíblia possui preceitos para os pais e filhos, glória a Jesus, e expor os conselhos da Bíblia para o marido e para a mulher. O texto de referência se encontra em Efésios capítulo 5, versos 22, 33, versos 22 e o verso 33, e Colossenses 3, versos 19, 20 e 21. Nós não vamos ler como é de costume para ganharmos tempo. Qual a introdução desta lição? O destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Nosso tópico 1 diz: o manual orienta marido e mulher. Que manual? Esse, a Bíblia Sagrada. Tem norma, tem conselhos para ambos, para marido e para mulher. Se seguirmos os conselhos da palavra de Deus, bom, com certeza não vamos pisar em falso. Não iremos cair em buracos na estrada. Porque o Salmo 119, o versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a palavra que ilumina cada passo que nós estamos dando. Então, se estamos dando passos no escuro, é porque está faltando a lâmpada para que nós possamos dirigir os nossos passos. Jeremias capítulo 10, versículo 23, o profeta diz assim: Senhor, eu sei que não é do homem o seu caminhar, e nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Então quem é que dirige os passos? Os passos do homem bom, disse o sábio Salomão, é dirigidos pelo Senhor. Olha, como que o Senhor dirige os passos de um homem bom? Se o homem bom
estiver com a lâmpada, com a bússola que o guia, o direciona e o ilumina o seu caminho. Valeu? Vamos lá. O manual orienta o marido e a mulher. Essa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Todos que querem preservar o seu equipamento deverão ler e seguir o manual de instruções, sob pena de danificar o seu produto. Você vai lá e compra um produto. O que você deve fazer? É ler o manual para poder compreender de maneira inteligente como se usa esse material. Você comprou lá um eletrodoméstico, ele vem acompanhado de um manual. Esse manual é justamente o que vai te dar orientações para que você, para que eu, para que nós não venhamos cometer erros e estragar o aparelho. A mesma coisa é para nossas vidas. Se não lermos manuais, só que, estatisticamente, o que diz é que o brasileiro em si, ele não lê os manuais. Ele simplesmente compra o aparelho e baseia-se no seu achômetro do que ele conhecia do aparelho antigo e ele acha que não precisa ler para poder fazer a montagem, para poder desenvolver o manuseio, e acaba muitas das vezes danificando o aparelho, ou então montando de repente a estante errada, a mesa errado, porque o manual estava lá dando instrução, mas a preguiça mental fez com que ele não parasse para fazer a observação e a leitura do manual. Aí entra a preguiça mental juntamente com a preguiça espiritual, que nos impede de orar, que nos impede de ler a palavra, que nos impede de estar próximo de Deus. E isso aqui são coisas fundamentais e indispensáveis no relacionamento. Vamos lá, tópico 1, subtópico 1. Ensinos para o marido. Cada marido deve amar a sua mulher, não tratá-la asperamente. Uma coisa áspera é o que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Aí o autor cita aqui Efésios capítulo 5, verso 28, que diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. No 25 vai dizer: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o contexto que antecede o 25, o 24, o 23 e o 22, vai dizer que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. Bom, a submissão da mulher está relativa ao amor que ela recebe do marido. Nenhuma mulher que seja amada e se sinta dessa forma, amada, bem tratada, ela terá dificuldade de submissão. Então, a submissão da mulher é relativo ao amor que ela recebe do marido. Então, é importante a gente poder compreender isso, porque para a gente não achar que a mulher tem que ser submissa. A submissão está condicionada ao amor que ela recebe. Assim como ela tem que ser submissa, o marido tem que amá-la. Caso contrário, nós estamos totalmente em polos diferentes, tentando fazer algo acontecer de maneira que não tem como funcionar. A Bíblia, com texto e contexto, ela é funcional dentro da sua interpretação coerente. Eu não posso inventar as coisas e importar para o texto. Então eu preciso colocar o texto dentro do seu contexto e de maneira clara, sincera, integrar o texto, fazer a interpretação do mesmo. Tá bom? Vamos lá. Dito isto, vamos ao 2. Se você tiver algum comentário, deixa o seu comentário aí. Faça o seu comentário. Se você discordar também não tem problema. Isso aqui é uma via mesmo de mão dupla, é uma sala de aula.
Então, cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja. É tarefa simples? Não. Mas é tarefa possível? Sim. Senão não estaria inserida aqui no texto. Porque às vezes a gente fica assim, não, mas Cristo... Bom, gente, se o texto diz, é porque Deus sabe que nós somos capazes de executar. Senão, nós estaremos dizendo que a Bíblia é algo que é totalmente incoerente. Por isso é importante que a gente saiba analisar o texto à luz do seu contexto. Vamos beber uma aguinha, Bíblia é água, a palavra é água, faz bem para a alma, para o espírito, e a água faz bem para o corpo. A água é indispensável. Pausinha para a água. Vamos lá. Tópico 1, subtópico 2. A hora não para. Ensinos para as mulheres. A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Aí há quem diga assim, não, nenhum texto na Bíblia diz que a mulher tem que amar o seu marido. Diz que o marido tem que amar a sua mulher. Sim. É verdade ou não? Bom, talvez a mulher tenha mais facilidade de amar por ser mais emotiva, ter o seu emocional mais voltado para essa área. Mas tem um texto aqui que fala que as mulheres idosas devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. Vamos ler esse texto para a gente poder ficar bem dentro da palavra de Deus, e pode ser que de repente você ouça numa sala de aula alguém falar isso, não tem texto que manda a mulher amar a mulher, tem texto que manda o marido amar a mulher. Bom, vamos ler Tito 2:4 para a gente poder entender e compreender isso melhor. Vamos ler o 3 e o 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, ou seja, as mais idosas devem estar dando conselho às mais novas a respeito do amor ao marido e a respeito do amor ao filho. Então, o homem precisa exercer esse amor tanto quanto a mulher. Isso é uma via de mão dupla. Então, para a gente poder compreender que o homem precisa amar a sua mulher, tanto quanto a mulher precisa amar o seu marido. E isso aí também vai fazer vai condicionar muito também ao amor que nós temos por Deus, ao temor a Deus. Isso preserva a família. O temor a Deus preserva a família. O amor a Deus, se você tem o seu coração em chama por Deus, isso vai te condicionar a amar a sua família. Presta bem atenção, não é o amor à igreja, às coisas da igreja, ao ativismo da igreja, é o seu amor a Deus. Porque há quem alega estar trabalhando na igreja para Deus, abandonando a sua família porque está trabalhando para Deus. Bom, o trabalho para Deus começa dentro de casa. Começa no auxílio, quando há uma reciprocidade de ajuda mútua. O trabalho para Deus não começa na igreja, começa em casa. Então, se você abandona a sua família para ir para alguma função, para algum compromisso na igreja e abandonou a sua família, você abandonou a obra de Deus legítima. Isso é um assunto muito sério e que tem que ser tratado, porque as pessoas estão perdendo a família alegando que estão fazendo a obra de Deus. O que é a obra de Deus realmente? Tu consegue entender o que é obra de Deus? Tu pode deixar um comentário aí para a gente poder analisar e de repente a gente criar um conteúdo até sobre isso? Bom, vamos lá. O 1:3 diz ensinos para o casal. O marido deve pagar à mulher o que lhe
é devido, e da mesma sorte, a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia. Então, não se pode defraudar e privar um ao outro, senão por consentimento mútuo. Aqui está abordando a respeito da vida sexual do casal. Então, você não pode se afastar da sua esposa alegando que vai buscar a Deus, ou ela sem que haja um consentimento mútuo. Então, é importante que em todas as áreas haja um consentimento mútuo, porque aí mora também um grande parasita da crise. Quando não há uma conversa e alguém acha que pode tomar decisões a sós, quando na verdade estão vivendo uma vida juntas. Então é um ponto muito bom, muito forte, precisa ser bem frisado. Agora, outro ponto importante. Numa lição dessa, não tem como um solteiro lecionar. Então, se você é solteiro, fica fora de linha de regra, de via de regra, um solteiro lecionar sobre casamento. É totalmente desconexo. Aí como é que você vai falar de casamento? Como é que você vai falar de filho? Como é que você vai falar de pais? Então a propriedade e a autoridade no assunto, ela te traz quando você vivencia ele. Caso contrário, você pode até falar, mas é mera teoria o que está sendo dito ali, porque você não vivenciou e não vivencia tais momentos. Então seja muito criterioso, se preserve para o seu próprio bem, porque você pode até inclusive se complicar em aula, ou não ter a autoridade para abordar determinado assunto, porque na verdade você não vivencia na prática aquilo que você está falando. E o importante na igreja é que a prática seja fundamental para se aliar à teoria, para que nós não venhamos ser meramente teóricos. Tá bom? Vamos lá. O 2 diz: o manual orienta os pais e os filhos. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar os seus filhos na admoestação do Senhor, e como os filhos devem comportar-se perante os seus pais, respeitando-os e honrando e os aceitando na disciplina que o farão cidadãos fortes e sadios na sociedade. Então, o filho também tem que saber entender que quando o pai está disciplinando e corrigindo, está disciplinando para o seu próprio bem, assim como o próprio Deus faz. Está lá em Hebreus, capítulo 8, já estou perto de Hebreus aqui. Vamos aproveitar para a gente ler, capítulo 12, que diz justamente que o verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo a quem ele toma por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Bom, pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Glória a Deus. Vamos lá, ensino para os pais. Ser amigo dos filhos é muito legal e saudável, mas lembre-se que antes de serem amigos, são pais. E o papel dos pais é criar, educar e proteger. Então, ser amigo é dentro do limite,
que ele tem que entender que você é o pai, você é a mãe. Então não pode confundir a amizade com liberdade. Então tem que ter o limite, tem que ser amigo, tem que ter o limite. E você tem que ensinar o seu filho pelo seu exemplo. Você não pode falar para ele não fazer uma coisa se ele te vê fazendo. Então sempre o exemplo ele é fundamental para o segmento da família dentro desse relacionamento sadio. Ensino para os pais. Então, se você fala mentira, você não pode exigir que o seu filho não minta. Se você xinga, você não pode exigir que o seu filho não xingue. Fica contraditório. Você é o maior exemplo para ele. Se você compra e não paga, você não tem como ensinar ele a ser íntegro. Esses são pontos importantes para serem, inclusive, tomados como tônica numa sala de aula. Vamos lá, ensino para os filhos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são os filhos. Então, todos são filhos. Só que, quando você, eu estava falando da experiência, que é importante, quando você é filho, você tem uma visão de filho. Quando você se torna pai, você tem outra visão do que é ser filho. Eu tenho certeza que muitos de nós, tanto como eu quanto você, melhorou muito como filho depois que se tornou pai. Porque você tem outra visão do que é ser filho. Por isso que falar daquilo que você tem experiência te traz propriedade daquilo que está falando. Para você não sair da linha teórica. Lembra que os fariseus falaram para Jesus? Olha, ele fala como quem tem autoridade. Falar como quem tem autoridade é falar daquilo que você vivencia. Se não cai na linha farisaica, que é a linha da teoria. Tem um grande conhecimento teórico, mas não tem a experiência de vida daquilo que está sendo dito. Sim ou não? Concorda, discorda? Ou acrescenta? Vamos lá. Então, os ensino para os filhos. Isso é importantíssimo, que os filhos obedeçam os seus pais. Isso é agradável ao Pai Celestial. Isso é agradável ao Senhor. Então, honrar, respeitar, dar dignidade, isso o filho deve fazer. E quando você se torna pai, você tem outra visão de ser filho. Você melhora muito e muito como filho. Filhos e pais vivem respeitosamente. O 2:3. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos, pois ausentes e negligentes. Então, tem muitos filhos de pais vivos que são órfãos. Por exemplo, Absalão, quando morre, Davi lamenta. Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu morrer no seu lugar, Absalão. Davi não entendeu que Absalão não queria um rei, queria um pai. Que Absalão não queria um estadista, queria um pai. Não queria ser filho do maior comandante do exército. Ele queria um pai. E isso ele não teve. Então, essa aproximação, o teu filho não quer que você seja um super-herói. Ele quer que você seja o pai. Você pode ser o maior empresário da cidade. Ele quer o pai. Ele quer a mãe. Ela quer a mãe, ela quer o pai. Então é importante a gente entender isso, porque isso aqui é uma coisa que acaba acontecendo muito. A pessoa às vezes acha, por dar tudo ao filho, não precisa dar a si. E dar a si, palavras carinhosas, dizer que amo, abraçar, conversar, dialogar, isso tudo é indispensável para um filho. Tá bom? O manual orienta para uma família sólida. 3, que horas tem? O manual orienta para uma família sólida. O que é uma família sólida? É uma família que está firme, alicerçada, constante.
Então a família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável, ela é edificada na rocha, por isso ela está segura. A rocha é Cristo, é a palavra de Deus. Essa é a família sólida segundo a palavra de Deus. O 3.1 diz: ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Quem não segue a Bíblia não tem garantia de suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. O amor é algo que não pode faltar e é algo que você precisa regar. Então, elogiar sua esposa, elogiar seus filhos, isso é algo indispensável para você, para nós. Então, os ensinos para uma vida familiar duradoura é o companheirismo, é o amor não fingido, é o respeito. E tudo isso também está condicionado no seu amor a Deus, no seu temor a Deus, como eu já disse antes. Isso é fundamental. O 3.12 diz: ensinos para uma vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não é porque não tem crises, mas porque as crises são vencidas e as barreiras são ultrapassadas. Não é porque não tem ventos contrários, tempestade, enxurradas, mas tem um alicerce que lhes dá sustentação, porque são edificadas sobre a rocha que é Jesus. Então você vai lá e cava cava a rocha, o que dá trabalho, né? Isso traz uma conotação de trabalho, e você planta ali os alicerces. Então, cavar a rocha é examinar diligentemente a palavra de Deus. É permitir que a palavra de Deus faça parte do nosso ser e da nossa família. Cavar na rocha e solidificar a família é construir a casa aí que eu falo, o matrimônio, a família, no solo da palavra. E aí quando acontecer alguma coisa, você vai falar assim: mas isso aí você aprendeu na Bíblia? Foi na Bíblia que você aprendeu isso aí? Está na palavra? O que diz a palavra? É assim que a palavra vai tomando conta de nós, e nós temos que nos dobrar à palavra. Temos que nos dobrar. Não tem como a gente lutar contra a palavra. Quando a gente lutar contra a palavra, a gente entra na rota de colisão com Deus. Então, vamos sempre primar para que a palavra seja o que norteia a nossa família. Vamos lá, ensinos para uma vida familiar de testemunho. Sempre discutiremos as nossas diferenças e resolveremos as nossas divergências longe dos filhos de outra pessoa, de outras pessoas, principalmente dos vizinhos e irmãos da igreja. Se houver algum problema, que essa roupa suja seja lavada em casa. Que a direita, a esquerda, a frente, os fundos, que a panela não voa, que a mesa não voa, que a cadeira não voe, mas que com senso de educação tudo seja resolvido, tendo como base que somos pessoas crentes e que servimos a Deus de verdade. Então, o mundo nos observa, a igreja nos observa, todo mundo nos observa. Por isso o equilíbrio, saber segurar para falar no momento certo, isso é indispensável para você ter uma família duradoura. O segredo para a família duradoura é justamente esse: o amor acima de tudo e sempre Deus no centro da nossa casa. Tá bom? A nossa conclusão diz que
Tendo a palavra de Deus como nosso guia na formação, cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar em um ambiente totalmente isento de problemas, contudo é possível desfrutar da bênção, da presença, providência, proteção e do socorro do nosso Senhor Jesus Cristo a todo tempo. Está passando tempestade na sua casa? Busque a Deus. Está passando um momento difícil na sua casa? Vai orar. Busque a Deus, convide alguém de oração, faz uma campanha de oração na sua casa, exerça a fé, estude a palavra, se apegue a ela e com certeza se apegando à palavra, nos apegaremos a Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que a sua aula seja uma aula iluminada pelo Espírito Santo. Fica com Deus. Até a nossa próxima lição.